Fala galera, nessa questão da Unesp, ele te dá um quadrado PADU de lado de medida 2. Então, esse segmento, o D, por exemplo, mede 2. E ele fala que eu vou pegar o ponto médio do segmento DA. Então, se é ponto médio, esses dois pedaços têm exatamente o mesmo comprimento, né? Lembre-se que o lado do quadrado todo era 2, então cada um desses trechos vai ter medida igual a 1. E aí ele pede para você construir a partir desse ponto M um quadrado menu, primeiro ligando com o ponto U e construindo um quadrado ao redor desse segmento. Em seguida, ele pede para você encontrar a área desse pentágono Unesp, que foi formado, né, pela região desse segundo quadrado que fica para fora do primeiro. Então essa é uma questão mais chatinha do que difícil, porque os números, né, você vai ter que fazer um vai e volta razoável para você chegar nas medidas, certo? E em seguida a gente vai perceber que os números envolvidos também são chatos, tem um monte de fração, tem algumas raízes, mas o princípio da solução não é complicado. Como é que você vai chegar nessa área dourada? Você vai pegar, deixa eu usar uma cor que seja, né, compatível ali com o desenho. Você vai pegar a área do quadrado todo e você vai apagar a área desse pedaço, o PSM. Então, fundamentalmente, você vai calcular a área de Unesp, fazendo a área do quadrado todo, que é o NEMU, e tirar dali a área desse quadrilátero menor, o PSM. E aí você vai me perguntar, mas professor, como é que eu vou calcular a área do PSM? Bom, a área desse quadrilátero vai ser dada pela área do primeiro quadrado, que é o quadrado PADU, subtraindo esses dois triângulos que não fazem parte do quadrilátero. Então, PADU menos o triângulo SAM menos o triângulo MUD. Então, repara que é um vai e volta, né? Você vai descobrir as medidas todas, calcular um monte de figura e ficar fazendo subtração para descobrir as áreas de cada pedaço. Perfeito. Então, vamos começar. Isso é um quadrado, correto? Então, olhando para o triângulo MUD, dá para a gente descobrir qual é a medida da hipotenusa essa que vai ser o lado do quadrado maior. Então, fazendo o teorema de Pitágoras nesse triângulo, o segmento mu ao quadrado, essa hipotenusa ao quadrado, vai ser 2, que é o cateto ao quadrado, mais 1, que é o outro cateto ao quadrado. 4 mais 1 dá 5. Então, a gente tem que o segmento MU, que é a hipotenusa desse triângulo, mede raiz de 5. Agora veja, se o lado do quadrado maior é raiz de 5, dá para a gente já calcular essa área, né? A área do quadrado NEMU. Então, daqui você tira que a área de NEMU é raiz de 5 ao quadrado, que é de 5 centímetros quadrados. Esse é o primeiro resultado importante para o desenvolvimento do seu exercício. Guarda essa informação. Agora vamos prosseguir na nossa análise. Eu sei que os ângulos do quadrado são retos, e eu não sei quais são os ângulos envolvidos nessas figuras, mas eu sei que se eu chamo esse ângulo de alfa, esse ângulo aqui eu posso chamar de beta, e como esses são ângulos agudos de um triângulo retângulo, é verdade que eles têm que ser ângulos complementares, ou seja, que a soma deles é 90. Né? E mais do que isso, alfa mais beta mais o ângulo reto tem que completar os 180 graus de um triângulo. Perfeito? Agora, olha o que está acontecendo ao redor do ponto M. Se tem 180 graus aqui ao todo, e eu já tenho metade dessa medida ocupada pelo ângulo reto, sobram 90 graus para os outros dois ângulos. De modo que esse ângulo beta que aparece ali, mais o ângulo que aparece aqui à direita, eles são ângulos que são complementares, que somam 90 graus para a gente fechar a soma dos ângulos ao redor do ponto M. Só que o ângulo que é complementar ao beta é o alfa, né? Foi isso que a gente acabou de escrever. Então, o ângulo alfa aparece aqui de novo. Pô, legal.
Agora, tem outro ângulo reto do quadrado no vértice A. E se os ângulos agudos de um triângulo retângulo são complementares, você vai concordar comigo que o ângulo que falta aqui é beta de novo. Ah, legal. Então, olha só, ainda no triângulo MUD, eu vou descobrir que a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, já que o triângulo é retângulo. Então, vai ser MD sobre o D. Isso dá meio. Só que, olhando para o triângulo MAS, ou SAM, a gente tem que a tangente de alfa vai ser o cateto oposto, que é o SA, sobre o cateto adjacente, que é 1, e isso tem que ser meio. É o mesmo alfa, né, que apareceu no outro triângulo. Daqui você tira que o lado SA que está faltando é meio. Ah, tá. Então, meio que você já tem todas as coisas que você precisa para descobrir as áreas, né, que faltam, as áreas que você vai precisar subtrair. Vem comigo. A área do triângulo SAM, então você acabou de descobrir que isso é meio, né? Então, a área do triângulo SAM é dada por metade de base vezes altura, como a área de todo o triângulo. A base desse triângulo mede meio. E a altura desse triângulo, a base desse triângulo mede 1, perdão. E a altura desse triângulo mede meio. Lembra que a altura é o segmento que sai do vértice e chega no lado oposto formando 90 graus. Isso tem uma consequência bem legal em triângulo retângulo, né? Porque quando você apoia o triângulo retângulo sobre um dos catetos, o outro cateto vai ser a própria altura, porque é ele que chega na base formando um ângulo reto. Então, dá para a gente considerar esse lado de medida 1 aqui embaixo, MA, como sendo a base e o cateto meio como sendo a altura. Essa é a sua base, essa é a sua altura. Tá, então essa área vai ser meio vezes meio, que é 1/4. Esse é o segundo resultado importante que a gente vai usar. Eu também vou precisar da área do triângulo MUD. A área do triângulo MUD vai ser a mesma coisa, né? Metade da base vezes a altura. A base dele é 1, a altura é 2. Então, a área é de 1 centímetro quadrado. E eu vou precisar da área do quadrado ADU, que é o quadrado que aparece no começo do exercício. O quadrado que começou toda essa bagunça, né? Então, a área do quadrado PADU, se o lado é 2, a área é 4. Opa, perfeito. Tem 3 resultados aqui que a gente vai usar, né? Eu tenho a área do PADU e eu vou ter que tirar a área do triângulo MUD do triângulo SAM para ficar com um quadrilátero que vai ser descontado do quadrado maior. Vamos já fazer essa conta aqui, ó. Então, a área do quadrilátero, cadê? O PSM, como a gente escreveu ali embaixo, vai ser a área total do quadrado PADU menos a área desses dois triângulos. Você vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum aqui dessa expressão, que é 4. Você vai ter que se lembrar que quando, né, um número não aparece o denominador, esse denominador, na verdade, é 1, e fazer o processo de multiplicar pelo de baixo, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 4 dividido por 1 fica 4, vezes o 4 de cima, 16. 4 dividido por 1 fica 4, vezes o 1 de cima fica 4. E menos o 1 que já está com o denominador correto. Ou seja, a área desse quadrilátero estranho, o PSM, é 11/4 de centímetro quadrado. E essa vai ser a área que vai ter que ser descontada do quadrado maior para a gente chegar na área de Unesp. Vamos terminar nossa continha então. A área de Unesp será a área do NEMU, que a gente calculou lá em cima, é 5, menos a área desse UPSM, que é 11/4. De novo, o
processo tedioso de você tirar mínimo múltiplo comum. Então lembra que o denominador do 5 é 1. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1 fica 4, vezes 5, 20, menos 11. Finalmente, depois de muito vai e volta, você conclui que a área de Unesp é 9/4 de centímetro quadrado, que dá 2,25 centímetros quadrados, indicando que a sua resposta correta é a resposta do item E. Perfeito? Então precisa de um pouquinho de semelhança de triângulo, né? Ou a gente contornou isso usando a tangente, mas o grosso desse exercício é você ficar fazendo esse vai e volta de achar a área dos pedacinhos pequenos, subtrair dos tamanhos grandes, para descobrir a área de todos os pedaços da figura e, enfim, calcular a área desejada pelo exercício. Tá bom? Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais.